Salve, salve, nação! Enfim, Sampaoli foi apresentado no Flamengo, né? A entrevista coletiva do Sampaoli no Flamengo durou em média de meia hora a 40 minutos. Depois da entrevista coletiva, ele foi treinar o time. Lembrando que na quarta-feira agora tem, dia 19, tem Libertadores no Maracanã contra o Nublense, segunda rodada, né? Lembrando que o Flamengo estreou perdendo para o Alckmin, né? Então, o que o Sampaoli pode ajudar o Flamengo em alguns pontos, né? Será que ele vai conseguir recuperar alguns jogadores? Marinho, Cebolinha, Gerson, que tá precisando de muito. Então é isso que a gente vai debater hoje no programa aí, né? Então vambora pro vídeo e vai deixando seu like. O seu like é bastante importante para ajudar o canal. É isso aí, créditos a ESPN no Brasil. Link na descrição, crédito. E vambora pro vídeo e deixa o like aí para dar essa moral pro teu amigo aí. Um abraço enorme, é um fã de esportes. Olha, tudo bem, não era o plano A do Flamengo, mas o Sampaoli se apresenta dizendo que ele tinha o Flamengo como plano A, preferia ficar aqui do que na Europa. Eu tenho visto aí muita gente dizendo assim, ou vai dar tudo certo, ou vai ser uma esculhambação, não é possível, porque ele é muito agitado e tal. Eu acho que a agitação dele chega numa hora necessária ao Flamengo, que precisa jogar com mais energia, com mais vontade, com mais gritaria do técnico na orelha. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo e em pouco tempo. Ele conhece alguns jogadores lá, né? Tá lá o Gerson, Vidal, etc. Jogador não quer ficar ouvindo, tá todo mundo lá de salto alto, todo mundo lá muito cheio de títulos para ouvir técnico. Mas o Jesus, se viesse, também não ia ficar caladinho. Ia meter a boca nesses caras, porque o Flamengo não está jogando há muito tempo, como o torcedor quer ver jogando. E aí parte muito disso. 50% do técnico, que era o VP, que fazia lá as bobagens dele, mas acho que 50% também dos jogadores se entregarem mais, mostrar um futebol melhor. Tecnicamente, muitos jogadores estavam mal. Eles vão continuar maus assim, porque não é o técnico que vai fazer crescer? Faz. Você sabe que até ontem, independentemente do Curitiba, de estar em casa, não era o principal adversário desse Campeonato do Flamengo, só saber que o técnico já tinha chegado e já tinha que mostrar um pouco de serviço. Depois a gente fala sobre as opções, eu não concordo muito em tirar o Pedro, mas isso é outro papo, né? A gente, quando for falar do jogo. Mas só o fato de ter esse ambiente novo, tá chegando um cara aí que é pilhado. O cara, você vai dar tapa, ele vai dar também. Então, parece que já deu uma agitada, já se viu um Flamengo mais intenso e a minha aposta é de que ele vai dar certo, sim. Com toda a loucura, entre aspas, dele, entendeu? Aí dirão, mas não deu certo na Argentina. Não deu mesmo. Mas deu no Chile? Deu no Chile. Não deu certo no Galo, mas deu no Santos? Deu no Santos, deu uma parte também lá do Sevilha, uma vez deu certo, a outra nem tanto. Lá com o Gerson na França, também passou um tempo bom, que deu certo, um início bom, inclusive para o próprio Gerson. Uma temporada assim. Eu acho assim, ele tem história, né? Sim. Tem história. Como para chegar na seleção do Chile, ele pegou um time, foi campeão lá e tal. De bobo ele não tem nada. Mas eu digo desse temperamento dele, que a gente vê agitado de falar e tal. E ele, quando acerta, ele acerta de forma cheia demais, entendeu? Ele chega a ser genial. Você vê o Santos dele. Esse dia o Falcão esteve aqui gravando Bola da Vez, e aí eu falei, você viu o Sampaoli e tal, você viu o que ele fez com o Santos? Mas qual que era o Santos? Era Marinho voando de um lado, Soteldo do outro. Ok, tem que ter jogadores, né? Ninguém pega um time ruim. Pérez, Lucas Veríssimo, não, tinha Pituca. Exatamente. Santos também era estava um bem time nessa bom, época, sim. não A gente tava? esquece de falar disso. Ele fez o Santos chegar em segundo, atrás daquele Flamengo impossível de ser alcançado. Mas realmente o Santos tinha um bom time. Mas em alguns jogos ele fazia o Santos jogar de uma forma muito bonita. E esse elenco, ou melhor do que o elenco do Santos na época, ele tem agora no Flamengo. Então eu acho sim que ele pode, se o ambiente não ficar hostil a ele, porque eu não vejo motivos para isso, vai ter que definir um monte de coisa. O Vidal é amigo, não é amigo, vai entrar porque tem a... Mas não. Pedro, Gabigol, e agora? Parece que vai jogar só um, ele gosta de pontas também. Se isso não estragar o ambiente e não ficar, repito, um ambiente hostil a ele, eu acho que ele tem muito a acrescentar nessa pilha que ele vai colocar no time. Pascoalzinho, a gente vai, mas eu quero ouvir você antes, porque quem manda aqui, o mais importante aqui é você, mais do que o Sampaoli, Pascoal. A cara do Pascoal.
O Pascoal. bom é o Sampaoli, eu tô aqui só observando. A cara de desconfiança. Faz uma Ele cara tá- de ele tá olhando desconfiança, de Pascoal. revés Não, ali, ó. Pascoal, ó, a desconfiança dele com relação ao trabalho do São Ele Paulo. tá meio de lado, eu não tô entendendo essa expressão. Eu todo animado aqui e olha a cara do Fala, Pascoal. Osvaldo. Eu acho que vai dar muito certo ou muito errado. Não tem meio termo com o Sampaoli, né? Não tem, é porque o São Paulo não tem esse negócio de dizer mais ou menos não vai ser. Ou os caras vão entender a gritaria dele, o jeito dele, a explosão dele ali na beira do campo, o jeito que ele é, o formato que ele trabalha. Eu não sei se o elenco do Flamengo está preparado para isso. Não sei, eu tenho dúvida. Como assim? Eu tenho muita dúvida. Tenho muita dúvida. Porque tem muito jogador no Flamengo que não gosta muito de cobrança dura. Tem muito jogador do Flamengo que não gosta do treinador falar: pera, você bateu assim, você podia ter batido assim. Ó, você fez assim, tinha que fazer assado. Eu quero você aqui, não quero você ali. Então, quando o treinador começa a trabalhar e o treinador começa a incomodar algumas... porque isso é incômodo para o jogador. Tem um jogador que se sente confortável dentro de uma situação. Quando o treinador começa a fazer esse tipo de coisa, o jogador não... Por isso que eu estou achando que vai ser ou muito bom e a gente vai ter o malvadão de novo, ou vai virar a tiriça outra vez. O Flamengo já tá com a hashtag subindo e botando assim: foi só o homem sentar na arquibancada que o Gerson jogou bola, o Gabigol voltou a marcar, o Pedro entrou e deixou o dele. Confiantes estão. E depois da entrevista de hoje, vamos colocar um trechinho para a gente começar a ver o que disse o Sampaoli e o que dá para pescar que ele precisa e quer fazer com esse elenco do Flamengo. Fala, Sampaoli. No, yo creo que sistemáticamente el sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar fútbol, todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré. Con respecto a Arturo, tengo muy buena relación de siempre, agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y a mí en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América. Tá aí, ó, a gente está vendo a declaração do Sampaoli dizendo que vai respeitar o que acontece nesse time do Flamengo, é o que ele dá a entender ali, fala por alto do Vidal. E a gente está vendo as passagens dele pelo Brasil. 64 jogos com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 62% nesse Santos que a gente estava comentando aqui, né? E aí tem o trabalho dele no Galo, já no 2020 para 2021, com um aproveitamento também positivo, mas ele acaba saindo com um trabalho menos bem olhado, vamos dizer assim, né? As pessoas avaliam o trabalho no Santos melhor do que foi o trabalho do Sampaoli no Atlético Mineiro. Roda a vinheta pra gente fazer o debate. Tá aí, ó, o Sampaoli, os números... Eu acho que tem uma coisa que pode ser interessante, que é em cima do que o Pascoal fala. Se esses jogadores estão num lugar de conforto, do qual alguns não querem sair... Ninguém melhor do que um técnico que já dirigiu 2 seleções, ninguém melhor do que um técnico que não se esconde para gritar com ninguém, que não se esconde para cobrar de ninguém, para fazer isso. Se vai dar certo ou não é uma outra coisa, mas tamanho para bater de frente com esse elenco multicampeão, talvez tenham arrumado alguém tão grande desde o JJ não tinha, Silas. Não, e se ele quiser trabalhar no Flamengo, a primeira coisa que ele vai ter que ter na mão vai ser o vestiário. Isso não tenho dúvida nenhuma. Se ele não tiver o vestiário na mão, esquece. Por quê? Elenco ele tem. Elenco ele tem e bastante. Matheus França jogou pra caramba. O Wesley jogou bem. Ele tem meninos bons lá nesse time do Flamengo. O Marinho voltou ontem, entrou no jogo. O Bruno Henrique voltou. O Arrascaeta daqui a pouco vai voltar também. Então, o Ayrton Lucas está voando. Talvez seja o melhor jogador do Flamengo hoje, Ayrton Lucas. Não foi só pelo gol, não. Por aquilo que ele está jogando também. Ele vai ter problema lá atrás. A gente vive falando aqui, Pascoal, que tem um jogador só lá que tem velocidade naquela zaga toda. E como ele gosta de marcar muito lá em cima, ele vai ter que resolver essa questão aí. Porque o Atlético Mineiro sofreu gols de contra-ataque e ficou bem feio para ele lá. Agora, ele é um cara vitorioso. Ele é um cara que o sangue ferve na veia dele. Mas ele vai ter que
conversar com a diretoria do Flamengo para ver o que ele faz com a base do Flamengo também. Porque no Atlético Mineiro, a base ele largou de mão. Ele deixou de lado lá a base, trabalhou só com os caras, os fenômenos lá do Atlético Mineiro e deixou um rombo lá na base que foi gigante. Então, agora, chega num momento que o Flamengo, eu acho que esse jogo do Flamengo, foi contra o Curitiba, foi em casa, mas o Flamengo mostrou que quer voltar a ser o Flamengo. E eu acho que na mão dele tem todas as condições para que isso aconteça sim. A presença do técnico mexeu com os jogadores? Já só dele estar ali sentado na arquibancada? Isso sempre mexe. É que eu digo sempre para você, às vezes eu não sou favorável que o presidente de clube vá todo dia no vestiário. Aliás, eu sou até contra. Mas tem dia que ele tem que ir. Tem dia que ele não precisa falar nada. Ele vai no vestiário e só olha, só dá aquela balançada, só olha o que está acontecendo e sai. Isso já cria impacto. É o treinador quando chega. Entra lá no vestiário, cumprimenta os caras e sobe para ver o jogo. Já é o bastante. Eu elogio o Gabigol, mas vai jogar um centroavante? A escalação dele é de um centroavante? Muitas vezes lá na França ele não tinha centroavante. O Payet, que é meia, baita jogador, jogava de centroavante, saía da área para a entrada dos meias ou então dos homens em diagonal. Eu não sei se ele vai adotar isso no Flamengo. 4-4-2 não é o esquema do Sampaoli, né? Não. O São Paulo o São Paulo gosta. No Santos, ele gostava da bola de contra-ataque pela velocidade dos pontas, Soteldo e Marinho. Ele gostava da jogada de contra-ataque. Porque se o Bruno Henrique voltar bem, um número é dele. E aí, sim. Se o Bruno Henrique voltar eu acho que bem... no esquema aí ele vai ter que se decidir ou por Pedro ou pelo Gabigol. Ele vai jogar com um dos dois como 9, não vai jogar com o Gadá, assim, a princípio, pensando no que ele gosta, não vai jogar como tentaram aí. Põe o Gabigol aberto aqui do lado, que dá certo com o Pedro, como fez o Dorival também e tal. Não parece ser a preferência do Sampaoli. Ele vai falou ter sobre gente isso. Vai ter velocidade de um lado, velocidade do outro, vai ter só uma vaga ali. E é difícil decidir, mas no momento, para mim, a vaga é do Pedro e não do Gabigol. Com todo o histórico do Gabigol, ontem entrou entre os 10 maiores artilheiros do Flamengo com o gol que fez. Com o gol que ele tem marca, uma história né? maravilhosa lá, já fez, nossa, quantos gols lá importantes. Mas, a princípio, eu acho que vai jogar o Pedro. A gente vai saber quarta-feira já. O Pedro hoje, ele já chegou num lugar que ele tem tamanho para reivindicar a posição dele. Para dizer, não, peraí, eu também estou fazendo tanto que ele dá uma declaração ontem. A gente tem as aspas do Pedro e a declaração do Sampaoli, porque, obviamente, ele foi perguntado também sobre jogar com Gabriel e Pedro juntos. Vamos ouvir a resposta do novo treinador do Flamengo e aí a gente mostra também o que o Pedro falou sobre ficar no banco. La segunda pregunta es también relacionada al diagnóstico. El diagnóstico, como no hay mucho tiempo, tiene que ser rápido y certero. Diagnosticar quiénes son aquellos jugadores que pueden jugar miércoles y domingo, quiénes no, quiénes pueden generar de manera natural, de manera socioafectiva natural, puedan generar superioridades. También en el caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival en la etapa anterior. Entonces, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Es decir, ellos están otorgándole al escudo, al club, la posibilidad de complementarse, bienvenido, porque son muy importantes de cara al gol. Y si no, tendrán que intercambiar partidos, y si no, tendrá que jugar uno, tendrá que jugar otro. Eso, básicamente, para mí lo importante es que jueguen los mejores. Pero los mejores también, que socioafectivamente puedan complementarse en el campo. Aí, ó, o Sampaoli. A declaração do Pedro foi perguntado sobre ficar no banco ontem.
em relação ao jogo do Coritiba, obviamente, ele fala, pra ser sincero, eu respeito sempre a decisão do treinador, mas eu não concordei pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado. Neste ano também, não concordei muito, mas como sempre, vou entrar para dar o meu melhor, mesmo se for por poucos minutos. Assim, acho que o Pedro hoje tem o direito, o tamanho e o futebol para reivindicar essa posição. E o Sampaoli, ele dá já aconteceu, já jogaram, mas até isso eu acho que pode ser positivo, porque assim, não tem ninguém garantido. Nem o Gabriel agora, que talvez outro treinador não tirasse, está garantido. Eu acho que isso pode gerar uma competitividade. Sabe quando vai acabar isso aí? Quando? Convocação da Seleção Brasileira. A hora que vier a convocação da Seleção Brasileira e que tiver o nome do Pedro lá, acaba essa história. Porque aí não vai ter como. Mas já teve isso na Copa, né? Mas ali ele foi, já no final, o Gabigol não foi. Mas quando acontecer de novo, nós estamos falando do centroavante que é da Seleção Brasileira. Aí, com tudo isso que a gente falou do Gabigol, batendo recordes, que futebol é prestação de serviço. Você tem que entregar todo jogo um scout. E o treinador vai olhar aqui, porque o treinador também tem um scout, que é dele. Quantos chutes você deu no gol? Uma vez o Leverkusen brigou com o Diego Tardelli. O Diego Tardelli brigou com o Leverkusen. E o Leverkusen falou para ele, Tardelli, olha os teus números, você não deu um chute no gol. Saiu. Aí o Tardelli falou, você tem razão. Então, e o Cilinho falava isso pra gente também. E o Pedro, ano passado, ele não à toa, ele citou pelo que eu fiz esse ano e no ano passado, né? Até onde a gente sabe quem foi o artilheiro da Libertadores. O Pedro veio uma fase maravilhosa. Aceitava, desde a Olimpíada, que ele tá meio que engolindo as coisas, um garoto novo, garoto bom, etc. Mas você não vai para a Olimpíada, que eu preciso de você. Aí, de repente, ele não joga, você precisa de mim, mas eu não sou titular. Aí perde a Olimpíada, fica frustrado. Só que depois, a Libertadores que ele fez, chegou o momento dele falar. Aí quem é convocado de seleção? Ele ou o Gabriel? Ele. Mas vai enfrentar o Flamengo, com a estreia do Sampaoli. Então, o Sampaoli vai botar um time, mas no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro... Já pode pôr outro, né? Ele vai botar... Não pensa que ele vai botar... Ele vai traçar prioridades. Ele vai conversar com a diretoria, porque nisso ele é bom, ele não faz sozinho. Ele vai conversar com a diretoria. Vai perguntar, qual que você quer? Esse aqui, então vamos focar nisso aí, entendeu? Todo mundo sabe que o sonho... Ele falou do diagnóstico, né? De quem consegue jogar quarta e domingo. Então, agora, o pessoal da fisiologia, médicos e preparadores físicos, quem consegue jogar quarta e domingo? Esses aqui. Então, esse grupo separa. Esse aqui vai dar para jogar sábado, quarta e domingo? Não. Então, vamos cuidar. Bruno Henrique, acabou de voltar. E ele trouxe 6 pessoas, né, para fazer essa análise. E essa percepção é minha, essa história de que o Pedro seria titular hoje. Eu não sei, às vezes ele, até para não estragar o ambiente no começo, possa começar com o Gabigol. Porque o Pedro vai lá dar aquela declaração, olha, pelo que eu fiz e tal, eu não aceito ficar fora e tal, mas não vai lá chutar o copo. Eu não sei se ele chegar e puser de cara assim, só o Pedro... Qual vai ser mesmo a reação do Gabigol, que até agora nunca se sentiu reserva e nem tinha motivo para isso. Mas se ele começar a escalar o Pedro, ficar claro que é o Gabigol reserva, e aí na hora de entrar alguém não é o Gabigol, vai entrar o Matheus França pelo lado, o Gabigol vai começar a ver que a concorrência é maior do que se imagina, porque vocês estão falando que o Matheus não pode sair mais do time. Mas ele vai jogar por onde? Quando voltar o Arrascaeta, faz como? Então. Aí nós estamos falando de um jogador de uma classe diferente. Esse vai jogar, mas enfim... Vai diminuir a chance, eu acho que diminui muito as oportunidades com a volta do Bruno Henrique, com a volta do Arrascaeta e tal, de se repetir o Dorival com Pedro e Gabigol. E a gente o crescimento do Matheus França e de outros, Cebolinha, etc., e opções de velocidade pelo lado, que é o que gosta o Sampaoli, acho que veremos cada vez menos nessa temporada Pedro e Gabigol. Talvez revezando um no jogo, outro no jogo, mas os dois juntos, por mais que ele diga ali, não, claro, depende, tem jogo que vai. Ele não vai dizer nem que ele vai priorizar uma competição específica, nem que ele não vai colocar nunca os dois atacantes juntos, né? Ele não vai chegar dizendo isso. Mas acho que cada vez menos. Mas acho que ele sabe que o sonho do Flamengo é ganhar a Libertadores. Né? É que se o Bruno Henrique volta a fazer gol como ele fez, porque o Bruno Henrique, ele faz gol. Sim. Ele não só joga pro time, ele marca, mas ele faz gols também. Sim. E quando estavam jogando Bruno Henrique e Gabigol, os dois faziam gols, mas o Bruno Henrique estava sempre ali, era uma bola de cabeça, era uma ajeitada. E o Everton Cebolinha já não... Ele também sabe fazer gol, mas não é esse jogador goleador. Sim.
Então, talvez o Gabigol com o Bruno Henrique possa de novo repetir aquela fase que eles tiveram. Agora, o Pedro entrou no circuito. E aí, centroavante por centroavante, mas o Gabigol não cabeceia. Por isso que eu estou repetindo, não sei se a minha opção hoje é falar, olha, hoje é o Pedro e tal. Às vezes ele põe Gabigol e Bruno, e o Pedro que vai se contentar com a reserva. Os dois juntos, vejo cada vez menor a possibilidade. A gente tem algumas... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? Já vai deixando aquele seu like aí para ajudar. São Paulo chegou, foi apresentado, já comandou o primeiro treino lá no CT do Urubu. E é aquilo. Volta a discussão com o novo técnico do Flamengo, nessa atual gestão aí. Já acho que é o oitavo ou nono técnico do Flamengo. Vamos dizer aquilo. Volta ao debate se o São Paulo vai conseguir encaixar Pedro e Gabigol no mesmo time. O único que conseguiu isso foi o Dorival Júnior, né? Vamos dizer assim. Em 2019 o Pedro não tava, só chegou em 2020. Então de lá pra cá o único técnico que conseguiu encaixar Pedro e Gabigol e deu certo foi o Dorival Júnior. Porque ele esquema tático lá. É aquilo. Hoje em dia, centroavante por centroavante, o Pedro tá melhor. E é melhor. Como centroavante 9 lá, camisa 9. Entendeu? É aquilo. O Silas tocou em um ponto ali, né? Vai se decidir quando o Pedro for convocado para a seleção e o Gabigol não, né? O Pedro tá vivendo um auge gigantesco no Flamengo desde o ano passado, quando foi artilheiro da Libertadores. E o Pedro, querendo ou não, na minha visão, ele deve ser o camisa 9 do Brasil na próxima Copa do Mundo. E isso é uma coisa que acho que poucas pessoas têm opinião contrária em relação a isso, que o Pedro vai ser o camisa 9 da seleção na próxima Copa do Mundo. Outro ponto também, né, é aquilo que o Mauro Naves chegou a citar. Como que o Gabigol vai se comportar ele sendo reserva durante a temporada? Porque o São Paulo, ele não é acostumado a jogar com dois atacantes. Joga com pontas e um centroavante lá. Outro ponto, na entrevista coletiva do São Paulo, que foi muito boa, ele disse também que quando gosta de atacar o time adversário, ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Aí, eu não sei se é 3 zagueiros fixo mesmo, ali durante começar o jogo, ou vai mudar a composição dos 11 iniciais durante o jogo, né? Vai fazer aquela mudança tática durante o jogo. A gente não sabe. Ele disse que gosta de atacar utilizando 3 zagueiros e com 5 lá em cima. Será que vai entrar com 3 zagueiros? E só durante o jogo entra com uma linha de 4, mas durante o jogo acaba mudando o jogo, né? E será que ele consegue recuperar o futebol do Gerson? O Gerson vive uma ótima fase com ele. Gerson, Marinho, aquilo Vital também na seleção pequena. Então a gente espera sim que o São Paulo consegue recuperar o futebol do Gerson e do Marinho, né? O Marinho acho que é o jogador mais motivado agora com a chegada do São Paulo. Sinceramente, o Marinho quase foi vendido. E agora pode ganhar uma sobrevida nesse Flamengo. E aquilo, o Bruno Henrique voltando, o Silas falou no finalzinho, o Bruno Henrique voltando a fazer gol, Cebolinha vai continuar sendo banco do Flamengo, nunca foi titular, mas o Bruno Henrique voltando a jogar pela ponta, fazendo gol, esquece, meu filho. Esquece, o Bruno Henrique é titular, vai ser Bruno Henrique e mais 10 aí, sinceramente. Então quero saber a tua opinião. Será que o São Paulo vai colocar Gabigol e Pedro ou só vai utilizar um centroavante? Que é o de costume. Eis a dúvida agora, né? A dúvida. E todo técnico novo que chega no Flamengo tem essa dúvida. Pedro e Gabigol pode jogar junto? Todo técnico é assim. Mas espero que... Pra mim o Pedro é centroavante. O Gabigol não quer disputar a vaga de centroavante. O Gabigol senta no banco e o Pedro é melhor. Hoje, quem questionar que o Pedro é reserva pro Gabigol, tá de sacanagem. Sempre tem alguém, né, que questiona. O Gabigol é ídolo. Futebol é feito de momento. O passado ficou para a história, beleza. Mas futebol é momento. Pedro ou Gabigol hoje? Pedro. Pra mim é Pedro, e pra você? Deixa aqui nos comentários